nós já estamos aqui ao 12:04, já contando com a participação aqui do Marciano Ponciano e também do Antero Pereira Filho. A última vez que vieram foi um lançamento de um livro, né? E eles também já estão com a história de que vão lançar vários outros livros. Na verdade, uma livraria ainda esse ano, se Deus quiser, né? Anterinho, boa tarde, Marciano. Obrigado por estarem aqui. Boa tarde. Ô, Marciano, a gente inicialmente começa essa conversa com você a respeito do site do Lua Cheia de Teatro. Primeiro, explica pra gente o Lua Cheia. O que era o Lua Cheia? O que é? Esse movimento começa em 1990, né, com a fundação do Grupo de Teatro Lua Cheia. Certo. Em 95, a gente sente uma necessidade de converter aquela ação que já se consubstanciava em várias frentes, né? Imagine, inicialmente começamos com teatro, mas já havia no grupo uma percepção de que ali havia expressões de outras áreas, por exemplo, da poesia. Isso. Da poesia tinha eu e o Arnaldo Lima, que inclusive vai lançar um livro já. Isso. O livro está publicado, era interessante. Eu convite para pauta. Até já né? tive conversando com ele lá no Frangolândia e dizendo para ele que é importante trazer aqui para ele contar um pouco dessas histórias. Então, também. aí lá nesse primeiro momento, quando a gente estava militando também o trabalho com poesia, o Grupo Lua Cheia já absorvia essa expressão dentro da ação do grupo. O que levou a gente a perceber, Bilal, que havia uma necessidade de organizar esse trabalho institucionalmente. Certo. Para outras frentes. Aí em 95 nós fundamos a Associação Artística Cultural Lua Cheia, certo, que existe ainda hoje. Em 2001 a gente percebe que o trabalho que o Grupo Lua Cheia fazia, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a memória. Isso. Né? Memória histórica e de como isso pode contribuir para a compreensão da dinâmica da cidade. Por isso essa aproximação com o Antero, esse nosso relacionamento de amizade, de troca de ideias muito afins, começa nesse sentido, né? E a gente percebia que havia necessidade de ter um local em que as pessoas pudessem conhecer um pouco dessa história que se constituía. Certo. Né? Além de você guardar memórias, que era uma espécie de arquivo, mas também compartilhar disso com as pessoas. Né? Você imagina, por exemplo, que em 90 a gente tinha um movimento chamado Poetossíntese. Era um movimento alternativo de divulgação da poesia que se produzia em Aracati. Esse movimento não ficou só em Aracati. A gente começou a dialogar com outras pessoas, com outros artistas, assim como nós, espalhados pelo Brasil, que faziam um trabalho semelhante. Então, tem até uma publicação que é assim, Poetas Quantos Somos, que foi publicado pela Leila Mícolis, que é uma poetisa ali do sul do país. Então ela congrega nessa obra os poetas que estavam nessa publicação de Poetossíntese. Certo. Então era um diálogo muito vivo e a gente disse assim, bom, esse material era um jornalzinho, né? Um fanzine, né? Para circulação nas escolas, entre as pessoas. A gente fez muito movimento em Canoa Quebrada para divulgação, né? E entrega desse jornal, que era uma distribuição gratuita. Eu disse assim, bom, esse material vai se perder. Acho que a gente precisava organizar isso num ambiente a estilo de um repositório que as pessoas pudessem consultar para entender o que foi esse movimento. Certo. E aí dessa ideia vieram outras, né, Bilal? A gente, na verdade, com esse trabalho do Poetossíntese, a gente, sem dúvida alguma, é o trabalho mais longevo de divulgação da poesia que é produzido em Aracati, entre os poetas vivos e aqueles que não estão mais conosco. Certo. E uma outra situação, inclusive, a gente tem visto, eu vi um recorte de uma entrevista do Jô Soares com Tom Jobim, eu acho que a Anterinha também compartilhou muito disso, e quando ele falava que as raízes dele têm laços com o município de Aracati. E aí vi que vocês do Lua Cheia fizeram uma pesquisa, porque muita gente ficava dizendo, Tom Jobim é de Aracati. E aí vocês foram lá, fizeram toda uma pesquisa e publicaram as informações corretas a respeito desse assunto, né? A gente tem conversado muito, Bilal. A impressão que a gente tem é que o que a gente está fazendo ainda é uma camada muito superficial sobre o que representa e o que representou o Aracati. Né? A gente consegue, por exemplo, com esse trabalho que o Antero faz também de memória e pesquisa, resgatar documentos muito antigos, ou seja,
quem acessa esse documento, mesmo sendo num momento como nós vivenciamos, que é a era da informação, onde tudo está disponível para todo mundo, mas não é bem simples assim você separar o joio do trigo, aquilo que é relevante, que é importante, que é historicamente marcante, né? falando, para divulgar. Hoje o desafio do site é muito grande, porque a gente tem, com o advento da IA, há muito texto que é produzido por IA, e sem o devido cuidado, o devido zelo com as informações. Porque na internet, como em todo lugar, você tem informação de todo tipo. Verdade. Né? Você tem gente querendo vender conteúdo, você tem pessoas... porque vivemos na era de que todo mundo é especialista, é autoridade no assunto. Então, a quem quer que seja, acha-se no direito de falar, né? E as pessoas que são autoridade no assunto têm muito zelo, é curioso isso, né? Tem muito zelo ao tentar escrever, ao tentar explicar, porque sabe que cada pista que se deixa é uma evidência que será útil para outras pessoas continuarem com esse exercício de memória. Então essa é uma das preocupações desse site, né? Produção de conteúdo original, né? Que seja relevante. De dada forma, por exemplo, eu já fiz ponte para Antero para várias pessoas que estavam pesquisando em outros lugares do país e que gostariam de entender determinado fato, determinado acontecimento. Isso tudo se deu por conta do site, ou seja, as pessoas entram em contato, olha, eu sou da família do Júlio César da Fonseca, meu pai, minha mãe, então começa a querer entender como é que ele se vincula a isso, a tentar buscar informações. Essas são as coisas que a internet possibilita, né? Isso. Tão distantes e tão perto ao mesmo tempo. Inclusive, essas pesquisas, esses recortes, eu acho que essa também era uma grande preocupação do Abelardo Velho. Porque quando você capta aqueles jornais que ele guardava e a partir daí o Antero escreve, inclusive com toda uma pesquisa, um livro sobre o assunto, né? Perfeito. É que havia essa preocupação. Então a sua preocupação também com o site são partículas de uma história e que vão sendo ali contadas e que vai servir a outras gerações. Porque sempre vai não ser só um essa de agora, convite, né? Isso. Às vezes uma pesquisa... Às vezes não, a pesquisa é motivada por um enfoque, né? Isso. Então, um recorte de algo que eu quero destacar. Mas nesse recorte, se eu tenho as referências, eu habilito outras pessoas a fazerem outros recortes também, a partir do mesmo tema. Isso. Né? Nós fizemos, por exemplo, com esse livro que você está sugerindo aí, como exemplo, o Aracati 1862, Cólera Morbo, que foi publicado, a última edição que o Anterinho lançou. Ele tem um enfoque, mas ele não abarca tudo o que pode ser tratado naquele livro. Isso, exato, é verdade. Você vê social, Mas, vê cultura, mas vê... ter ali as fontes organizadas como estão, possibilita que outros autores, olha, esse assunto eu estou pesquisando, eu gostaria de e mais fundo, pegar por aí. Exato, é verdade. O livro, na verdade, agora interrompendo um pouco o Marciano, o livro, na verdade, não é uma literatura pura, né? O livro, na verdade, é quase que uma reportagem, pode-se dizer assim, né, Marciano? É uma espécie de crônica sobre as crônicas, né? E aquele livro, é o que eu sempre converso com o Marciano sobre isso, no caso desse livro, do Cólera, é que é uma fonte de pesquisa. Você pode realmente, através daquele livro, ter uma evidência e ter conhecimento do que era o Aracati naquela época. Isso. Porque você tem a estatística dos habitantes, profissões, onde moravam, e que tipo de... como foi que... o que é que aconteceu, qual era o médico, quem eram as pessoas... Os tipos de cuidados, né? Então é um livro, eu considero quase que uma reportagem, né? Mostrando o Aracati naquela época. Então se transformou num livro de pesquisas para quem tem interesse na história do Aracati. E com isso, até vocês que estão à frente do assunto, pode chamar para vocês também algumas outras fontes que podem chegar e agregar mais valores para uma nova edição, trazendo muito mais informações. Quando a gente estava trabalhando nesse livro, porque construir esse texto, um texto histórico, você chega em determinado momento em que você se vê em encruzilhadas.
Isso. em diversas encruzilhadas. Você precisa decidir para qual caminho eu devo seguir. Isso. Porque todo caminho pode ser útil, mas nem todos vão dar o melhor enfoque à pesquisa. E numa dessas situações, o Antério diz assim: Marciano, eu já publiquei esse arquivo no site do Lua Cheia. Esse arquivo você já publicou, pesquise lá. Eu nem imaginava, nem me lembrava mais que havia publicado. Ou seja, esse texto já havia sido publicado muito antes da gente imaginar de fazer a publicação do livro. Você compreende? Então, esse diálogo entre o que está no site e o que vira literatura é como esse exemplo do livro que eu trouxe aí para você. É que você me entregou isso aqui e disse assim: Bilal, isso aqui é o Ponte Presidente Juscelino Kubitschek, Cadernos de História, volume 1. Ele foi a partir de uma publicação... De um artigo de mesmo nome. De mesmo nome, no próprio site Lua Cheia, que surgiu esse... E aí foi uma provocação para o Antério, né? Porque, na verdade, assim, esse trabalho que a gente faz... Ele sempre provocando. É um trabalho de muito desprendimento, inclusive desprendimento financeiro também. Porque ninguém vai publicar um livro pensando em que agora eu vou ganhar dinheiro. Isso. Bom, se esse livro virar um sucesso, se houver, por exemplo, o que acontece com as grandes editoras, é possível. Mas até os grandes não colocam toda a força de sua vida na venda de livros, porque isso é uma variável. Ter um acervo, né, ter um catálogo com várias publicações, talvez dê uma condição mais favorável para o escritor profissional. Não é que nós não estejamos fazendo trabalho profissional, não é isso. No sentido profissional de que vive exclusivamente para esse fim. Né? Que escreve e leva a vida exclusivamente para escrever. Não é a nossa condição. Né? Nós temos outras atividades complementares à nossa vida como artistas, como escritores. No entanto, esse livro, por que eu digo que é um desprendimento? Porque eu cheguei para o Antério, eu estou aqui com a ideia da gente escrever alguns cadernos que falem sobre essa história mais recente, que ela só resulta da oralidade, do testemunho das pessoas. Porque há um hiato, né, Antério? Antério pode falar melhor sobre isso. Há um hiato na história do Aracati com relação ao fim da imprensa, né? O fim da imprensa dos grandes jornais que circulavam em Aracati. Exato. A gente deixa de ter aquele registro da crônica, a crônica jornalística, que deu base, por exemplo, ao o Cólera Morbo, que é praticamente, assim, se a gente puder desenhar, é 80%, 90% da base de pesquisa do Antério. A história oral, né, dos mais velhos, ou então a base de jornais, de publicações, mas nós somos muito limitados, né, Marcelo? Você sabe disso. Aí daí é que nasce, por exemplo, a Ponte Juscelino Kubitschek, nasce de uma mescla de documentos que o Antério teve acesso do Ernesto Gugel e outros materiais que ele pôde coletar de depoimento de pessoas. Então, esse livro enseja um novo projeto dentro dessa ideia de divulgar, que são os cadernos de história. Né? Então, o que acontece? Você vê um movimento que começa no site, vira literatura, e é um movimento que vai agregando, porque são frentes distintas, mas complementares, eu percebo assim, porque ela vai atender a um público cada vez mais diverso, quem estiver na internet ou aquele que deseje adquirir o livro físico, né? Ô Anterinho, você que gosta muito de leitura e gosta também de escrever, né? Quando desaparece, quando surge essa vacância da falta dos jornais, dos escritos, né? De jornais, também morre um pouco da história, porque aí você fica sem os registros. No caso do site, o site passa a pegar esse caminho, né? Ele acaba sendo uma imersão dessa história que acabou, em algum momento, se desligando, se desconectando. Bilal, é o seguinte, o Aracati foi uma das cidades que mais publicou jornais no Ceará. Os né? impressos, né? Jornais impressos, de grande circulação, né? A gente chamou hoje de físico, né? O material físico. Papel, né? E é tanto que o primeiro jornal do interior do Ceará, Clarim da Liberdade, do interior, em 1831, foi publicado no Aracati, né? E o último jornal realmente a circular semanalmente no Aracati, com todas as suas 8 páginas, 12 páginas,
foi o Jaguaribe da família Freire. Depois vieram outras, a prefeitura tentou manter de várias, da época do Kleber, do Abelardo, do Zé Hamilton, do próprio do Expedito, publicaram o jornal da prefeitura, mas não eram jornais diários, nem semanais, eram esporádicos. Isso. Né? Alguns Depois períodos, alguns... Então, os jornais que fazem a história, né? Porque no dia a dia você vai lá e vê os fatos acontecendo, as opiniões, as notas sociais, a nota econômica, fatos de pessoas. Então, a minha pesquisa, eu foco muito nos jornais. E tudo isso tem sofrido muito, eu tenho sofrido muito a falta de base, né? Porque os jornais do Aracati desapareceram, por causa das enchentes, porque as famílias tocaram fogo, porque as pessoas não tiveram cuidado. Quem ainda teve um grande cuidado foi o Abelardo Velho, mas até os jornais dele, infelizmente, hoje ninguém encontra mais, não sei onde é que estão. E esse meu contato com o Lua Cheia, através desse meu irmão, meu editor-chefe Marciano, é que fez com que eu começasse a publicar essas coisas. Nós só conhecemos esses fatos da história do Aracati porque existe o site Lua Cheia, que hoje está completando 25 anos. 25 anos. E eu estou aqui exatamente homenagear o Marciano e todos aqueles que fazem o site Lua Cheia. Certo. Então, a base da história do Aracati está toda em cima dos jornais que foram publicados. Aí você tem que a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Pública do Estado, a coleção de particulares, o Arquivo Público de Pernambuco, a Torre do Tombo em Lisboa e até em capitais da Europa, Londres, Paris, onde existem os grandes arquivos que você pesquisando encontra. Então, hoje nós só temos condições de estar escrevendo esses livros. Ponte Juscelino Kubitschek, que foi o início. O Aracati era assim, Retalhos de uma Campanha, que foi basicamente todo pesquisado em cima do Jaguaribe, o Cólera Morbus, né? E outros que virão, todos esses tiveram como base de pesquisa os jornais e a divulgação do site Lua Cheia. Porque eu pesquiso, gosto de pesquisar, mas quem organiza e dá vida a esses textos é o meu poeta editor Marciano. Ele é que organiza, eu dou um trabalho tremendo a ele, né? Porque ele é uma pessoa muito cuidadosa, minuciosa, né? Minuciosa. Então eu estou no meio do livro pesquisando e mandando os textos para ele, e ele diz: Antero, de onde foi essa publicação? Qual é o original? Ah, Marciano, eu não me lembro mais não. Isso aí foi no jornal velho que eu li. Então o livro para por aqui. Eu não vou publicar uma coisa que não tem uma fonte. Uma fonte para então, poder dar base de crédito. Por isso que é importante nós estarmos aqui hoje, porque o site Lua Cheia é a fonte primordial de divulgação da história do Aracati. E isso é muito importante. Não existe outro site que tenha a importância histórica, poética, literária do site Lua Cheia. Então eu hoje estou aqui homenageando o meu amigo Marciano, meu irmão, meu querido amigo, e também a esse site que está fazendo 25 anos, que as pessoas tomem conhecimento, vejam as suas publicações, que é de uma riqueza importantíssima para o Aracati. Ou até, inclusive, enviem pautas, né? Porque aí você, com as pautas que você gostaria de ver, você pode conseguir um nível de pesquisa muito maior ainda para que o site possa publicar. Ultimamente, quais são aquelas publicações que você gostaria de destacar que estão no site? Olha, Antero é pé quente, né? Então, tudo que ele escreve, ele já se converteu naquela figura de autoridade. Não que ele seja, nem que ele se perceba como autoridade, mas toda vez que um texto de Antero é publicado, as pessoas sabem que ali elas vão estar diante de algo relevante. Isso. Relevante ou engraçado, né? Porque essa é uma outra característica do trabalho dele, é dar vazão às pessoas simples, o cotidiano. O cotidiano é um objeto de muito interesse para o trabalho de Antero, né? Então, toda vez que o Antero publica, é muito, digamos assim, o site é muito requisitado. Né? É muito requisitado. E, de modo geral, os artigos que falam sobre a história da cidade, sabe?
Toda vez que você tem... Aracati desperta muito interesse, nos aracatienses sobretudo. Isso. Né? Nós somos uma população que se interessa pela sua história. É verdade. Então existe sempre aquele movimento de aproximação da história e tem, por exemplo, no ambiente administrativo do site, é possível perceber aqueles assuntos que são mais pesquisados. Então, por exemplo, por que o vento Aracati, né? Tentar entender por que isso acontece. Então esse fenômeno do vento Aracati, por que Aracati se chama Terra dos Bons Ventos? Nós estamos numa frente agora de publicação, já é a terceira publicação consecutiva das proezas de Castorina Pinto. Você dando um spoiler aí do que vai estar acontecendo, né? Pois é, aí o Antero está organizando Vai tratar da questão dos esses apelidos e por que esses apelidos foram atribuídos, trazendo, por exemplo, figuras históricas, né? Antero pode até colocar bem a questão do Perilo Teixeira, entre eles, o Dom Manuel, né? Dom Manuel Gomes, que também entra numa dessas histórias. Esse Dom Manuel é o mesmo que dá nome à rua, Dom Manuel? O arcebispo, sim. Arcebispo de Fortaleza. Realmente, o Marciano aí... porque a Castorina é uma figura histórica, né? Aracati é a terra dos bons ventos, mas também é conhecida como a terra dos apelidos. Isso. Hoje não tanto, mas quem chegava no Aracati procurava saber ou se escondia com medo de pegar um apelido, ou então ia procurar a Castorina. Ela colocasse um apelido. Ia procurar a Castorina para saber como eram os apelidos. E teve um fato muito, muito interessante. Está publicado já no site do Lua Cheia, uma história dela com o prefeito que teve aqui no Aracati, Perilo Teixeira, que era a grande figura de Itapipoca. Sim. Antônio Perilo Teixeira. Ele foi prefeito aqui. É o mesmo que dá nome ao estádio lá, né? Estádio Perilo Teixeira. Pois é. Então, Perilo Teixeira foi prefeito do Aracati nos anos 33, 34, por aí. E na época era muito comum a população criar animais soltos na rua, né? Certo. Na rua, as ruas eram todas, não tinham calçamento, nos anos 30, 33, 35. E o Perilo Teixeira, jovem, né? Não sabia os costumes da cidade, nem conhecia as personalidades, baixou uma norma de que todo animal que estivesse solto nas ruas seriam apreendidos, certo? E aqueles que pudessem ser abatidos para matar a fome da pobreza, como era o caso de porco, carneiro, seriam direcionados ao dispensário dos pobres para a alimentação dos pobres que frequentavam o dispensário dos pobres, que era mantido pelo São Vicente, os bandos de caridade. E Castorina tinha um porco que ela chamava Chico. O que acontece? Castorina, uma pessoa da elite, famosa, tal. E o Perilo Teixeira mandou prender o Chico de Castorina. O Chico, quando o Castorina só ficou indignada, né? E foi na prefeitura. Disse: olha, Perilo, eu vim aqui buscar o meu Chico. Aí o Perilo disse: olha, dona Castorina, eu não sabia que o Chico era seu. Infelizmente, o Chico, uma hora dessa, está na barriga do pessoal lá do dispensário dos pobres. Mas eu vou atenuar o seu problema. Eu vou pagar a multa que a prefeitura vai vir cobrar, eu vou pagar a senhora. Castorina se levanta, ele era estrábico, né? O Perilo se levanta e disse: olha, eu dispenso esse auxílio, seu olho de contradança. Então Perilo Teixeira ficou conhecido aqui no Aracati como olho de contradança. Essa é uma das histórias que está no site, né, Marcelo? E estão sendo outras. Né? Vai pesquisando e vai publicando. Né? Esse é um mote que interessa. Isso, esse caráter jocoso que também está presente na própria dinâmica da cidade, na história das pessoas, assim como Castorina Pinto, que marcaram a memória das pessoas e que permanecem vivas, né, na memória. Que todo esse material está lá no site, que você pode acessar. O site é luacheia.art.br. Essa semana passada, dia 15 exatamente, é a data que marca o aniversário de nascimento do Dragão do Mar, né? E o Anterinho publicou um artigo que inclusive foi do jornal Libertador, de junho de 1883. E nesse artigo,
ele fala sobre uma visita do Dragão do Mar, já famoso, aqui à sede do município de Aracati. Dá para contar um pouquinho dessa história, Antônio? O Dragão do Mar podia ser mais bem cultuado aqui, principalmente em Canoa Quebrada, apesar de estar a principal rua de Canoa Quebrada ser Dragão do Mar, mais conhecida como a Broadway, né? Ali era para ter alguma referência mais ativa, uma casa, um memorial sobre o Dragão do Mar. Mas o Dragão do Mar já famoso, ele esteve aqui no Aracati, muito jovem, né? Edmar Morel, que escreveu a biografia dele, conta que ele veio aqui com 8 anos de idade pagar uma promessa, porque quando ele era criança, tomando caldo de peixe, você já imaginou? Você tem uma criança tomando caldo de peixe, ficou engasgado com a espinha. E a Matilde, a mãe dele, fez uma promessa que se ele fosse curado, viria assistir uma missa na matriz para pagar essa promessa. E aconteceu, ele foi curado e tal. E o Dragão do Mar veio ao Aracati com a mãe, assistiu a missa. E quando ele estava no pátio da igreja, ele tinha uns 8 anos, apareceu uma autoridade e disse: esse neguinho aí não quer se vir de menino de recado da minha casa? Aí a Matilde disse: é possível, até eu estou precisando de ajuda, aquela história toda. Mas quando foi à noite, a Matilde soube que essa autoridade vivia amaziado com outra pessoa. E naquele tempo vivia amigado, como se dizia, era uma coisa, né? E a Matilde, fora dos costumes. Fora dos costumes. E a Matilde ficou indignada. Disse: olha, eu criei esse neguinho aqui, mas não foi para ser menino de recado de nenhuma amaziada, não. Essa história se repercutiu na cidade e ela fugiu do Aracati com medo da represália e foi para Canoa Quebrada. Praticamente no mesmo mês, o Dragão do Mar embarcou num navio, Tubarão, e passou muitos anos navegando entre São Luís e Recife, até que ficou em Fortaleza como prático, e depois de já famoso, ele veio ao Aracati, e foi já como Dragão do Mar, e foi homenageado pelo Aracati com a chegada em banda de música, fez um grande banquete na casa do Dr. Domingo, José Pereira Pacheco, que é aquele sobrado onde funcionou a Faetene, certo? A Faetene, que pertence à família do Sr. Raimundo Joventino. Então o Aracati rendeu 16 anos, que ele tinha passado aqui, a última vez que ele tinha passado aqui tinha sido aos 16 anos. Voltou ao Aracati para ser homenageado. E depois não voltou mais, né? Então, aí volta só a história, não só o legado dele. Ficou só o legado dele, que o próprio Ceará esqueceu e que foi descoberto recentemente pelo meu amigo Licínio Nunes Miranda, um historiador, que descobriu o túmulo dele no cemitério São João Batista, em Fortaleza, que até o túmulo do Dragão do Mar estava totalmente abandonado. Diante dessa reportagem do Licínio, desse historiador, que aliás mora nos Estados Unidos, mas é um grande pesquisador, foi que o Estado do Ceará começou a limpar o túmulo e dar uma nova feição à história do Dragão do Mar. Se bem que tem uma homenagem com o Centro Dragão do Mar, né? Instituto Dragão do Mar. Mas mesmo assim, eu acho que ele, no Aracati e na Canoa Quebrada, merecia ser mais homenageado. O Aracati fez um pouco a sua parte. Com certeza. A gente quer agradecer aqui imensamente a vocês. Claro que a gente vai continuar acompanhando, não só o material que é colocado lá, que é publicado lá, porque esse material vira arquivo, né? E esse material é revisitado por muita gente, que inclusive se você é um daqueles curiosos que quer conhecer um pouco mais da história de Aracati, que sabe alguns pontos que você pode inclusive passar para o Marciano Ponciano, e daí ele, com a sua pesquisa, com o próprio Anterinho, eles podem ir construindo algo que pode resgatar toda uma história do Aracati. Inclusive nessa história da cólera morbo, quando eu ouvi os vários relatos de como os cuidados, inclusive das pessoas que estavam com a disenteria e tal, aí eram recomendados a ir para a beira do rio Jaguaribe, né, para estar bem mais próximo para tomar o banho e também para defecar por ali. Quer dizer, os cuidados sanitários não eram legais. Não existiam. Não existiam naquela época. Né, hoje você já tem... Claro que ainda precisa avançar muito em termos de consciência, mas você imagina que um rio Jaguaribe que a gente hoje quer tanto cuidar, já teve tanto descuido com relação aos cuidados básicos, né? É verdade. E nessa, quer dizer, aí se você pesquisa algo dentro desse ponto, você já pode dar uma nova história, um novo livro dentro desse contexto, né, Marciano? Esse é o movimento, né? Há muito que ser feito, né? A gente, nesse ambiente, nós temos, em média, 316 conteúdos. Todos eles versando ou sobre história, ou sobre cultura, ou sobre memória,
sempre com essa abordagem de como isso impacta o Aracati e de como o Aracati é impactado. Então, nem sempre você vai ter textos que originalmente surgiram no Aracati. Há textos também de pessoas que estudaram sobre o Aracati Isso. e que trouxeram, que lançaram luz sobre algumas questões que até então a gente, se não fosse o trabalho desses pesquisadores, o Edgar Morel é um deles. Ou Perfeito. seja, é uma pessoa que se dedicou à história de uma personalidade ilustre Inclusive para o Brasil. Tem antecedentes do Aracati, né? Pois é. Então, nesse sentido. E há muito que ser feito, porque é um trabalho que requer afinco e que, de certo modo, você percebe que gerações em gerações há uma renovação desse trabalho, ou seja, não dá como chegar a um determinado ponto e dizer assim, aqui eu estou satisfeito. É como, por exemplo, o trabalho de uma obra. O trabalho de uma obra publicada, ela abre luz, ela abre perspectiva para que as pessoas tomem conhecimento, ou então, se quiser entender determinado aspecto, elas passem a consultar aquela obra. Eu creio que... E a gente toma até mais gosto pela leitura, inclusive. Eu creio que esse trabalho que a gente fez, e o Antero é o maior entusiasta dele, é o maior contribuidor mesmo, né? O maior colaborador desse trabalho, você sabe disso. Né? Então, ele nos ajuda, nos auxilia, por exemplo, a estar presente de modo muito qualificado no interesse das pessoas que despertem. Dá mais crédito ainda ao tipo de trabalho, né? E assim, não foi um caminho fácil, porque as coisas que lidam com memória, com cultura e com história, a gente, quantas vezes, né, a gente fica olhando para isso, poxa, não foi preservado. É verdade. O livro Cólera Morbo, por exemplo, ele só foi possível porque o Antero, como eu disse na última entrevista que nós estivemos aqui, ele só foi possível porque o Antero remunerou uma pessoa para que transcrevesse do jornal e de próprio punho para um caderno de matéria todos os materiais do jornal. Então ali, nessa informação que era coletada, entrava do cabeçalho até a última palavra. Você imagina verdade. que tudo que foi referenciado foi em cima desse material, porque o material físico foi acessado, mas nós não conseguimos acessar no presente, no caso. E tudo que a gente conseguiu encontrar em relação ao Aracati era de um período posterior ou anterior. Daquele recorte daquela epidemia, a gente não teve acesso. Então, como foi importante que o Antero tivesse tido esse zelo, né, esse cuidado de coletar aquelas informações. E muito, o Bilal, está se perdendo, porque, por exemplo, as pessoas estão ignorando o valor histórico que tem, por exemplo, uma fotografia. A fotografia impressa que eu falo, sabe? A fotografia tradicional, revelada. As pessoas estão deixando esse material numa condição assim desfavorável. Né? Aí eu chamo aqui a atenção, por exemplo, para um trabalho fantástico e que tem nos auxiliado muito na pesquisa do Lua Cheia, na pesquisa do Antero, que é o trabalho do Netinho. Isso. Não é? Então, assim, vejam que são frentes que vão se fortalecendo. Quanto mais gente falar sobre a cultura, sobre a história, e com qualidade, a gente se fortalece. Ontem mesmo eu estava dizendo assim, Antero, essa do conto do Mal Acabado, né, que a Castorina coloca esse apelido na pessoa. Você não tem a fachada do Hotel Aracati, quando ele existiu ali no museu? Não, infelizmente eu não tenho. Aí a gente vai lá no Netinho, aí Netinho tinha um outro, que era da época de Chico de Janes. Que era o Hotel Central. Que era o Hotel Central. Então, para você perceber que esses trabalhos que são feitos de modo assim, quase que... São partículas... Na vanguarda, né? Quase que na vanguarda, eles se complementam, eles se fortalecem. É o trabalho do museu, o trabalho do Antero, o trabalho do Netinho e de tantas outras pessoas que se dedicam, né? Pela história, pela memória. A construir uma história da história, né? Isso. Queria agradecer a vocês dois pela presença ilustre aqui no nosso programa e queremos mais, né? E vamos acompanhar o próximo livro que virá. Obrigado, Anterinho. Obrigado, Marciano. E voltem mais. 25 anos do site Lua Cheia e vamos construir mais.